Quase todas as questões de geometria plana do Enem se encaixam em apenas três tipos de questão. E isso é muito importante porque várias pessoas me procuraram pedindo ajuda para resolver as questões de geometria no Enem e elas são muito simples se você conhecer esses três roteiros. Porque você já não vai ter mais um problema de interpretação em matemática para questões de geometria, você só tem que olhar para a questão, identificar qual que é o tipo de questão entre esses três tipos e aplicar o roteirinho básico. E eu vou te dar um documento até o final do vídeo para você ver na prática em questões do Enem como são essas questões, e essa lógica também se aplica à geometria espacial, você só vai usar fórmulas diferentes. E os três tipos de roteiro, que eu vou falar detalhadamente cada um deles a partir de agora, são: qual é o polígono que sobra, quantos polígonos cabem e a somatória dos polígonos. Esses são os três tipos de questão. E para quem baixou o aplicativo Monstros Enem, você também pode clicar no Reino de Geometria Plana e acompanhar que todas as questões do Enem vão se enquadrar num desses três tipos também. Se você não baixou e tem celular Android ou tablet Android, basta ir no Instagram e me pedir um convite. Eu estou dando os últimos convites do ano. Então vamos lá para o primeiro tipo. Qual que é o polígono que sobra? Esse é um tipo de questão muito comum no Enem, como vocês vão ver no documento que eu vou enviar para vocês. A pergunta vai ter um texto, mas basicamente o que ela está perguntando é: tem um polígono grande e dentro desse polígono tem um polígono menor. Qual é a área que sobra se você subtrair esse polígono menor do polígono grande? Então o roteiro para solucionar esse tipo de questão, que é fácil e comum no Enem, é muito simples. Calcula a área do polígono maior, calcula a área do polígono menor e faz um menos o outro, e você vai ter a resposta. E aí você deve estar pensando que é extremamente simples, e é mesmo muito simples, é porque tem um texto lá que faz com que você se perca, mas se você já souber que tem esses tipos de questão, e esse é o tipo número um, você já não vai se perder. Você vai identificar o tipo de questão e usar o roteiro. Depois, no final do vídeo, eu vou ensinar uma técnica que chama técnica do origami, que te ajuda a calcular a área de qualquer polígono e você nunca mais vai ter problema com isso. Então vamos para o tipo de questão número 2, mas de novo, vou te dar um documento no final do vídeo para você ver essas questões do Enem e resolver usando os roteirinhos. O tipo 2 é: quantos polígonos X cabem em um polígono Y? Então quantos polígonos menores, se você juntar todos eles, caberiam num outro polígono maior? E o roteiro de solução também é extremamente simples. Você vai calcular a área do polígono maior e vai dividir pela área dos polígonos menores. E aí você vai ter um número, sei lá, cabem 12 polígonos menores dentro do polígono maior. Então até agora você tem dois roteiros ridículos, e você vai ver que o terceiro também é ridículo. O primeiro é quanto sobra se você subtrair um polígono pelo outro. E o segundo tipo é quantos polígonos menores cabem em um polígono maior. Você vai achar a área do polígono maior e depois dividir pela área do polígono menor. E já eu te ensino a técnica do origami para você não ter mais dificuldade para achar a área de apenas um polígono, então vai ficar muito simples aplicar esses roteiros. Vamos para o terceiro tipo, que é o de somatória, e é um tipo também muito simples. Ele vai te dar uma questão com um monte de polígono e vai mandar você somar todos para achar a área total. E o roteiro é bem bobo também, simplesmente acha a área de cada polígono isoladamente, depois soma tudo. Então você tem três tipos de questão. Vamos lá. Roteiro número 1, um menos o outro. Quando que é comum esse roteiro número 1? É comum, por exemplo, quando você tem um terreno, quer construir uma casa nesse terreno e quer saber quanto que sobra de quintal, quanto que sobra de terreno. Ou você tem um parque qualquer, cheio de grama, você quer construir alguma coisa nesse parque e aí vai sumir certa grama, você quer saber quanto de grama que vai sobrar. Você também faz o polígono maior do parque, menos a área construída. E aí o segundo roteiro é quantos polígonos cabem dentro de um polígono maior. É muito comum em questões, por exemplo, de parede com azulejos. Você tem uma parede de um tamanho, quer ver quantos azulejos cabem nessa parede, você vai achar a área da parede e dividir pela área de um azulejo só para descobrir quantos azulejos cabem nessa parede. E aí você tem o terceiro tipo, que é o de somar tudo, que é muito comum, por exemplo, em plantas de casas, que você tem um monte de cômodo. Você vai ter a área do quarto, vai ter a área da sala, a área da cozinha. Você vai ter que somar todas essas áreas para saber a área total da planta. E tudo isso vai ficar muito, muito claro no documento que eu vou te entregar, eu já te explico como pegar no final do vídeo. Vamos agora falar da técnica do origami, que é uma técnica aí para você não ficar nervoso, que se você lembrar ela, você vai ver que sempre vai ter um jeito de resolver essas questões. Então qual que é o ideal? O ideal é você saber as fórmulas para achar a área dos polígonos. Você tem que saber a área de quadrado, retângulo, triângulo, trapézio e losango. Porém, uma das primeiras aulas que todo mundo deveria ter em geometria, mas não tem, é uma aula muito simples que te fala o seguinte:
todo polígono pode ser criado, montado a partir de vários triângulos. Então, no final das contas, você só precisa saber mesmo para resolver fórmula de triângulo. Se você souber as outras, você vai ficar mais rápido, então é melhor. Mas você tem que ter em mente que um quadrado é dois triângulos retângulos encaixados. Um retângulo também são dois triângulos retângulos encaixados. Um losango é a soma de quatro triângulos retângulos do mesmo tamanho. E um trapézio vai ser um retângulo no meio com dois triângulos nas laterais. Então você vai ter dois triângulos no meio formando um retângulo e mais dois triângulos nas laterais. Então todos os polígonos você consegue montar assim. Então você tem que saber a fórmula no mínimo do triângulo retângulo, que já resolve todos esses casos. Eventualmente vai ter um triângulo diferente e eventualmente vai ter uns círculos para você usar também, mas seguindo a lógica que eu falei para os 3 roteiros de questão. E aí, antes de te entregar o material para você checar esses roteiros e aplicar esses roteiros e ver como realmente é bobo depois que você entende o que eu falei nesse vídeo, 2 avisos simples aqui. O primeiro deles é, se esse tipo de vídeo te ajudou bastante, deixa algum comentário aí que eu vou tentar fazer os 50% de matemática em apenas um dia. Matemática é diferente das outras matérias, não é muito de leitura e de repertório, é de treino. Então, se eu for fazer um vídeo 50% da matemática, ele tem que ser baseado em questões, ele tem que ser mais ou menos como esse vídeo, só que expandido. E o outro aviso é, para quem segue meus materiais, que tem os blocos e os monstros, eu tô colocando nesse mês, até o final do ano, você pode entrar, para membros do canal aqui, membros Lumbergang, eu vou colocar um link na descrição, tô colocando lá no drive de membros Lumbergang todos os resumos de todos os monstros. Então se você segue meu material, é muito fácil achar a teoria. Você só vira membro aqui, pega esses resumos para você, é um monte de PDF, e você pode ver a matéria inteira em pouco tempo. E esses resumos são os mesmos que estão no aplicativo hoje em dia, para quem é assinante já tem acesso a esses resumos, não precisa fazer nada, é só usar o aplicativo. Se você tem alguma coisa Android e quer o aplicativo, me pede um convite no Insta, e aí o material desse vídeo eu vou deixar na descrição do vídeo, você pega para entender os 3 roteiros e aplicar eles, você vai ver que geometria no Enem é muito mais simples do que você acha, o que complica é a interpretação e os textos, mas se você conhecer esses tipos de questão e simplesmente identificar qual é o tipo de cada questão, você vai resolver com esses roteirinhos simples. Então o vídeo de hoje é esse, obrigado!